aleluia. Vamos ali em Êxodo, meus irmãos, capítulo 13. Amém? Vamos aqui em Êxodo 13, meus irmãos, em primeiro versículo da Paraxá. Depois nós vamos meditar ainda um pouquinho sobre aqueles 7 atributos, né, para nós entrarmos na Terra Prometida, que faltou uma partezinha, mas vamos agora dar entrada nessa parte agora de Êxodo, capítulo 13, verso 17, que é o primeiro versículo da Paraxá, que diz assim, irmãos. Faltou compartilhar a tela, meus irmãos, só um minutinho. Louvado seja Deus, só um minutinho, vamos compartilhar a tela. Amém? Louvado seja Deus. Estamos compartilhando. Glórias a Deus. Vamos agora para Êxodo, meus irmãos, capítulo 13. Os irmãos vejam aí se a tela já está compartilhada, por favor. Êxodo, capítulo 13, no verso 17. Amém? Então vamos lá, meus irmãos. Que diz assim a palavra de Adonai. Êxodo 13, 17. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Primeiro ponto, meus irmãos, vamos aqui aprender um ponto da Torá e dos profetas. Todo texto que o Eterno, porque vai rir, a palavra que nós vemos aqui no hebraico, vai rir. Amém? Opa. Vai rir. Tanto a palavra vai rir como verraiá quer dizer e foi ou e aconteceu. É a mesma coisa. Mas quando nós falamos, quando o Eterno coloca na Torá vai rir, ele se refere a uma lashon tsar. O que quer dizer isso? Uma palavra de sofrimento. E quando ele fala verraiá, é uma palavra de alegria, uma lashon simha. Então, quando os irmãos verem o início de um tema, ou de uma frase, ou de um contexto, que o Eterno usa a palavra, porque o Eterno, antes de tudo, ele que escreveu a Torá e os profetas, inspirando os homens de Deus a escrever pelo Espírito. Então, essa é uma regra de tanto da Torá quanto dos profetas. Isso estou falando a nível de escritura, não na vida normal, mas o hebraico da Torá e dos profetas, quando o Eterno começa com vai rir, ele vai dar uma palavra de sofrimento. Quando o Eterno começa com verraiá, ele vai dar uma palavra de alegria. Então, aqui nós vamos ver, mas como que pode ser uma palavra de sofrimento, quando aqui o versículo está dizendo que Faraó deixou ir o povo? Amém? Então, é isso que... Só que essa palavra não é só o versículo 17, é todo um contexto da saída do povo de Israel do Egito. Então, nós vamos ver aqui, meus irmãos, que o primeiro ponto é que o Eterno coloca aqui no versículo 17 que Faraó que deixou ir o povo. Então, ele dobra Faraó. Ele bota como se Hashem dobrasse Faraó e Faraó é que deixasse o povo ir. Então, o Eterno, ele coloca na conta de Faraó, vamos explicando isso para o início, para os irmãos poderem entender. Ele coloca na conta de Faraó a saída do povo de Israel. Então, o Eterno, ele faz que Faraó pense que ele, Faraó, é que deixou ir o povo, e não o Eterno que tirou o povo do Egito. Primeiro ponto. Então, quando o Eterno, ele coloca na mente de Faraó que deixou ir o povo, então, o Eterno, e não colocando na sua própria conta, ou seja, como que os sábios falam que o Eterno dobra Faraó, e Faraó
pensa que ele que deixou o povo sair, por isso que ele bota aqui no primeiro versículo da Parashá Bechalar, ele bota que Faraó deixou ir o povo. Então, o Eterno, ele está colocando em Faraó um sentimento de que ele próprio deixou ir o povo, então ele tem que recuperar aquilo que perdeu. Então, como que a coisa acontece, meus irmãos? Para os irmãos entenderem. O Moisés havia pedido para Faraó, né, segundo o Eterno, pedido não, determinado, segundo a palavra do Eterno, que deixasse o povo ir para o deserto pelo caminho de 3 dias para adorá-lo. E acontece que, com o povo, saiu também os espias de Faraó para verificar se, após os 3 dias de caminho, o povo ia voltar, como Moisés tinha falado. Moisés não falou que o povo ia voltar, só falou que o povo ia 3 dias de caminho para adorar Adonai. Então, o povo foi 3 dias de caminho. Moisés não falou que o povo ia voltar, mas o faraó imaginou que o povo fosse voltar. Então, ele mandou espias. Então, teve o caminho de 3 dias para o povo ir para o deserto. Tanto é que eles se estabelecem depois em frente ao mar de juncos, mas eles se estabelecem no deserto. Amém? E os 3 dias que o povo vai e os 3 dias que os espias voltam para dizer para Faraó, o povo não vai voltar, não. E Faraó, aí entra esse sentimento em Faraó, que Faraó pensa, eu que deixei ir esse povo, então o Faraó vai atrás do povo, e no 7º dia, Faraó, que ele vai com os cavalos e carros de cavaleiros, ele vai muito mais rápido, amém? E no 7º dia, o exército do Egito é engolido pelo mar. Amém? Então, é essa a cronologia dos fatos. E também, então você vê, meus irmãos, primeiramente, esse sentimento de sofrimento, uma palavra de sofrimento, foi porque quando o Eterno diz que Faraó deixou ir o povo, então o povo também, ele tinha o temor de que Faraó viesse a persegui-lo, e por isso que o povo ainda na mente não estava ainda liberto da escravidão, apesar de ter saído do Egito. Amém? Então, você observa bem, queridos, que o Eterno aqui começa com vai-e-ri, uma palavra de tsar, uma palavra de sofrimento, e também, meus irmãos, amém? Os sábios nos dizem que essa palavra é de sofrimento porque o próprio Eterno, tendo naufragado, né, o povo do Egito, o exército do Egito no mar, ele sofreu com isso, porque a própria Torá nos diz, e a própria Bíblia nos diz, que o Eterno não tem prazer na condenação de ninguém. Mas o próprio faraó e as próprias pessoas do Egito escolheram esse caminho, amém? Mas mesmo assim, com a morte do povo, amém? É senso comum ao povo de Israel que o Eterno sofreu com a morte do ímpio, que o Eterno sofreu também com a morte dos egípcios. Então, esse também é um motivo pelo qual o Eterno chama esse contexto da saída do Egito como vai-e-ri, e não como verraiá, que seria uma palavra de alegria. Amém? Então, meus irmãos, nós falamos aqui nesse ponto. Eu queria também acrescentar aos irmãos um ponto que ficou ainda pendente, daqui a pouco a gente vai examinar mais um ponto ainda aqui da Torá, amém? No comentário que nós fizemos hoje de manhã com os irmãos, sobre Êxodo capítulo 14, só fazer esse acréscimo, meus irmãos, que quando ali Moisés, ele diz, Êxodo 14, verso 13, que Moisés diz ao povo, não temais, estai quietos ou em silêncio, e vede o livramento do Eterno que hoje vos fará, amém? Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver, amém? Então, irmão, por que Moisés fala essas 4 palavras? Ele fala, não temais, estejais quietos, vede o livramento que o Eterno hoje vos fará, e os egípcios que vocês viram nunca mais vão ver. Então, são 4 palavras, exatamente, meus amados, porque o povo de Israel estava com 4 pensamentos no arraial. Amém? Existiam 4 pensamentos e cada grupo de 3 tribos tinha um pensamento. Amém?
Um grupo, meus irmãos, queria, vendo o exército do Egito atrás do povo, essa parte do arraial queria se matar, queria se lançar no mar, amém? E se afogar. Mas para essa parte, Moisés diz: não temais, amém? Então, essa parte, 3 tribos que queriam se matar, Moisés diz: não temais, porque eles estavam em desespero, né? Quando a pessoa quer se matar, é uma coisa impensável, amém? A outra parte, meus irmãos, aleluia, é quando ele diz assim: estais quietos. Em algumas versões está dizendo assim: vos calareis. Porque o povo, esse grupo de 3 tribos, estava tal forma ansiosa que orava, mas de uma forma desesperada perante o Eterno. Inclusive, uma oração que o Eterno não estava assim conectado com aquela parte do povo. Por quê, meus irmãos? Porque ele estava desesperado ali, não confiando em tudo que o Eterno já tinha feito. Amém? Então, nessa parte do povo aqui, a palavra de Moisés é: estai quietos, estai em silêncio. Amém? Ou vos calareis. Amém? Para essa segunda parte de 3 tribos. Amém? E aqui, meus irmãos, tem uma outra parte que diz assim, que Moisés diz: e vede o livramento do Eterno que hoje vos fará. Então, essa parte assim, Moisés está se dirigindo a um grupo de 3 tribos que estavam querendo lutar contra Faraó. Amém? Então, Moisés, quando ele diz assim: e vede o livramento do Eterno que hoje vos fará, Moisés está dizendo, meus amados, que o Eterno lutará por eles. Então, que eles não pensassem em lutar contra Faraó, porque seriam derrotados. Né, irmão? Se o Eterno não entrasse no livramento ao povo de Israel, como é que 3 tribos iam vencer o exército do Egito? Não ia, né, meus irmãos? Mas como o Eterno estava do lado do seu povo, obviamente o povo passou limpinho, sem problema nenhum, e o povo do Egito morreu todo mundo. Então, o Eterno, Moisés está dizendo: vede o livramento do Eterno que hoje vos fará. Amém? E ali, meus irmãos, ainda tem um 4º grupo, meus irmãos, amém? Que era o grupo que queria voltar para o Egito, voltar para a escravidão. E a esse grupo Moisés ele se dirige dizendo: porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais o tornareis a ver. Amém? Então, e até, meus irmãos, aqui, eles viram, sim, os corpos boiando, né? Quando o mar voltou, diz a Torá que o povo, que os israelitas contemplaram os soldados do exército egípcio boiando com seus corpos no mar, e ali eles realmente sentiram-se livres da escravidão, porque os egípcios que eles estavam querendo ver estavam mortos. Então não tinha mais nem o que ver lá no Egito, né, meus irmãos? Então, esse é um ponto também que eu queria até, que eu deixei para hoje, agora à noite, falar com os irmãos, amém? A relativo àqueles 7 passos, aquelas 7 qualidades que cada um deve ter para herdar a terra prometida ou a liberdade. Amém? Que nós vimos hoje de manhã: a humildade, a confiança, amém? A coragem, que é a iniciativa, amém? Nós vimos saber lidar com amor, né? O 4º, o 5º, lidar com o mundo, amém? Vencer as dúvidas, e o último, o Shabat, amém? Que nós ali comentamos. Então, nós vimos também, essa parte está inserida para nós entendermos esse contexto da saída do povo de Israel do Egito. Outra parte, meus irmãos, eu queria trazer para os irmãos aqui, em Êxodo 14, no versículo 27, amém? Quando Moisés vai estender sua mão sobre o mar, e o mar retoma sua força ao amanhecer, amém? Então, vocês vejam, meus irmãos, que no versículo 27 diz assim: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Eterno derribou os egípcios no meio do mar. Amém? E só para completar,
Amém? Porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Então morreram todos. Mas só para lembrar os irmãos que uma das pirâmides do Egito, uma das 3 pirâmides, amém, é do faraó Ramsés, que era esse faraó, e quando alguém for visitar as pirâmides, lá vai dizendo a causa-morte de cada faraó, amém? Que cada uma daquelas 3 pirâmides. E a pirâmide do faraó Ramsés, o turista vai poder ler lá no Egito que ele morreu afogado, amém? É isso que se encontra lá, amém? Mais uma prova, né? Quem for um dia visitar alguma pirâmide do Egito, né? E você pode perguntar para essa pessoa, você vai lá e pergunta, ó, dá uma olhadinha na causa-morte do faraó da pirâmide de Ramsés. E lá vai estar escrito a palavra afogado pelos próprios egípcios que construíram a pirâmide, porque o Eterno, como diz no versículo 28, meus irmãos, não ficou deles nenhum. Amém? Nenhum ficou deles, porque o Eterno, ele, apesar de ele ter sofrido com a morte do Egito, né, irmão, ele também não pode deixar o seu nome ser manchado. Amém? Então, o Eterno defendendo o seu próprio nome, amém? Por isso que ele fala na sua palavra, por amor ao meu nome, né? Que o nome do Eterno é santo, e aí o faraó morreu afogado, então quem você pode conferir com alguém que for lá visitar as pirâmides do Egito, e quando for visitar lá, vai ler afogado no faraó Ramsés, que era esse faraó que estava ali sendo, né, questionando os milagres que o Eterno fez e presenciou tanto milagre, mas não foi obediente à palavra do Eterno. O Eterno, né, irmãos, mostrou tanto milagre para aquele faraó, e aquele faraó Ramsés foi rebelde, e ali ele obteve o seu pagamento. Agora, meus irmãos, no versículo 27 de Êxodo, capítulo 14, diz então que o mar retornou sua força. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para a palavra leitano. Leitano, que está aqui, que é quando o mar retorna a sua força. Só que nós vamos ver, meus irmãos, no Midrash Rabá, amém, que como que essa coisa operou, né? Os rabinos, eles fizeram, usando essa palavra, fizeram um drash com a expressão litnao. Então, no Midrash Rabá, vem dizendo o seguinte, que Moisés, primeiro vamos lá, essa palavra litnao quer dizer para a sua condição, retornar para a sua condição. Então, essa condição está lá no início, né? Quando Moisés vai abrir o mar. Então, o que acontece? Quando Moisés vai abrir o mar, conta o Midrash Rabá que Moisés ele contendeu com um sar, um anjo, amém? Que representava o mar. Então, ele contendeu com esse anjo, porque aquele anjo disse para ele, meus amigos, está no Midrash Rabá, dizendo o seguinte, eu fui constituído para manter o mar do jeito que está, o Eterno me colocou aqui para isso. Como que você vem abrir o mar? E Moisés dizendo que o Eterno mandou abrir o mar. Isso está no Midrash Rabá. Até que, meus irmãos, a própria mão do Eterno foi e abriu, pegou na de Moisés e abriu o mar, e o Sar viu que o Eterno estava no negócio. Amém? Isso diz no Midrash Rabá, meus irmãos, amém? Para nós trazermos que condição é essa, irmãos, que foi retornada, amém? Nesse versículo aqui. A condição se refere, meus irmãos, isso nós vamos ver isso, inclusive, né, na Guemará, no Talmud, nós vamos ver um estudo sobre isso, que essa condição se refere ao seguinte, que até a outorga da Torá no Sinai, que a gente vai ver que essa passagem do mar exatamente ocorre 3 meses antes de Moisés receber a Torá no Monte Sinai. Amém? Os 10 mandamentos. Tanto é que a próxima Parashá Itrô vão ser estudados os 10 mandamentos, que na verdade não são 10 mandamentos, são 10 pronunciamentos. Amém? Então, o que acontece? Desses 3 meses, então, o Eterno,
ele está colocando o seguinte: antes da outorga da Torá, teve essa peleja de Moisés com o anjo, com o Sar, ali na hora da abertura do mar. E é isso que está sendo colocado aqui. Então, meus amados, vocês observam bem que o Leitanô, amém? Que o anjo, essa peleja que Moisés teve com o anjo, a condição que aqui está sendo colocada nesse versículo da Torá é que a partir da outorga da Torá não vai haver mais, amém? A questão da peleja de um estudante da Torá, de alguém que estuda a Torá, para abrir as águas. E a gente vai ver a prova disso, meus irmãos, no livro de 2 Reis. Vamos abrir aqui com os irmãos, 2º livro dos Reis, amém? Nós vamos ver aqui, né, que alguns, né, muitos sábios chamam de Pinhas, que é Finéias, que é o Eliarro, amém? Então, vamos aqui em 2 Reis, capítulo 2, amém? E nós vamos ver. Esse dia é o dia em que o profeta Elias vai ser arrebatado. Mas o que acontece nesse dia, meus irmãos? Observe bem. No capítulo 2 de 2 Reis, verso 1, diz assim: sucedeu que, quando o Eterno estava para elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Eterno me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Agora, observe mesmo o versículo 3. Então, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Então, meus irmãos, veja bem, o que Elias foi fazer em Betel? Ele foi ver a escola de profetas que havia sido instituída pelo profeta Samuel, há muito tempo antes. Amém? Então, o profeta Elias, ele foi ali em Betel ver o quê? Uma escola de profetas onde estudavam os filhos dos profetas. O que eles estudavam ali? A Torá. Então, você veja bem, Elias estava preocupado com o estudo da Torá. Visitou a escola de profetas ali em Betel. Vamos no verso 4. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. E veja bem, meus irmãos, esse período de um dia para ir em Betel, para ir em Jericó, é porque Elias foi arrebatado horizontalmente. O Eterno levava Elias, inclusive nós vimos vários textos da Escritura que ele faz isso. Ele levava Elias de um canto para o outro mais rápido do que um avião. Amém? Ele era arrebatado horizontalmente. Então, aqui nesse mesmo dia, no verso 4, diz assim: Elias disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Eterno me enviou a Jericó. Porém, ele disse: vive o Eterno e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então, os filhos dos profetas que estavam em Jericó, o que Elias foi fazer lá? Foi ver a outra escola criada por Samuel, amém? Que já tinha morrido há muito tempo, mas a escola estava lá, onde os filhos dos profetas estudavam a Torá. Então, Elias foi ali para conferir que aquela juventude estava estudando a Torá. Então, os filhos do profeta que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Eterno hoje tomará o teu Senhor sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Eterno me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Eterno e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram ao Jordão. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam defronte deles, de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Agora presta atenção aqui, meus irmãos. Também ali, junto ao Jordão, tinha uma escola de filhos de profetas, 3 escolas fundadas por Samuel. E Elias foi ali ver se os jovens estavam estudando a Torá. E aqui no verso 8, meus irmãos, diz assim: então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados e passaram ambos em seco. Então, aquela condição que nós vimos ali, irmãos, que está aqui na Torá, que após a outorga da Torá, as águas não resistirão àquele que se dedica ao estudo da Torá, mostra por que o profeta Elias, com toda a facilidade,
dobrou a capa, não foi nem o cajado, amém? Tomou sua capa, que é o talite, amém? A capa que é o talite, é o nosso talite, dobrou o talite, feriu as águas com o talite e as águas se dividiram. Por quê, meus irmãos? Isso está ali na Torá dizendo exatamente esse verbo, essa palavra aqui, leitano, é que está dizendo para nós, amém? Que a partir da outorga da Torá, nenhuma água vai resistir àquele que se dedicar ao estudo da Torá. E tem outros exemplos, amado, que aconteceu isso, mas nós vemos que aqui o profeta Elias, e depois ele é arrebatado no verso 11. Amém? Então, meus irmãos, o que acontece? Então, a gente vê que, como Elias foi ver os jovens que estudavam a Torá, ele estava dedicado ao estudo da Torá, porque ele, como um profeta, ele, líder ali em Israel, ele vai ver aqueles jovens, no dia que ele vai ser arrebatado, ele toma a capa dele e as águas do Rio Jordão se dividem e Eliseu e Elias passam em seco. Amém? Então, queridos, que a gente possa verificar esses pontos aqui da Paraxá, Bechalar, amém? Lembrando aos amados que estamos no período de Chovavim, o Eterno está grandemente favorável, amém? E que o Espírito Santo continue falando, o Espírito do Eterno, que é o Espírito Santo, continue falando ao coração dos amados, que o Eterno abençoe a todos, tenham uma Shavuot Tov, uma semana abençoada, que o Eterno, amém e amém.